mas todos os cenários de risco. A hipotermia, especificamente, vai ser para o bebê com asfixia perinatal, mas que é muito, muito importante. Então, o objetivo dessa apresentação, a gente vai querer explicar a importância e introduzir os princípios básicos do manejo do paciente com hipotermia terapêutica, considerada hoje a terapia de escolha para pacientes com asfixia perinatal. E a gente vai querer entender também um pouquinho da importância do monitoramento cerebral nessa população. Sumário da apresentação, então, a gente vai introduzir, vai falar de fisiopatologia, importante para entender por que a hipotermia funciona, qual que é o racional da hipotermia terapêutica, qual que é o protocolo básico que a gente utiliza, o que fazer com os pacientes borderline, resfriar ou não, né? Por fim, a gente vai falar de uma visão geral do tratamento, então não adianta, não é só controle da temperatura, tem como a gente maneja esse bebê. Tem uma parte muito importante, que é o suporte para a família, e a gente vai terminar um pouquinho com a nossa experiência. Para falar de asfixia, para falar de hipotermia terapêutica, eu vou começar com uma história. A história mais comum, que todo mundo que atua em UTI já deve ter pego algo muito semelhante, mas eu vou contar uma história real de uma família, né, de uma mãe chamada Natasha, que estava grávida pela primeira vez do seu filho, Bento. E a expectativa é do dia mais feliz da vida. O Bento ia nascer chorando, berrando, ia vir para o colo da mãe, mamar no seio materno no primeiro dia de vida. E o que aconteceu? O Bento, ao nascimento, não chorou, não respirou. Preciso, ao invés de ir para o colo da mãe, foi para o colo da equipe, foi ventilado, entubado, massageado e foi diagnosticado ainda na sala de parto. Isso daqui é um quadro clássico de asfixia perinatal. Obviamente, o Bento precisa ir para a UTI. Quando o Bento chega na UTI, esse daqui é o cenário de uma UTI quando os pais, pela primeira vez, vão visitar o Bento na UTI. A UTI, né, é um momento, né, cheio de equipamentos, pessoas, enfim, um ambiente um tanto quanto turbulento. Eu lembro que eu era médico na época e a primeira notícia que eu dei para a Natasha foi a seguinte: olha, Natasha, o Bento teve dificuldade de oxigenação ao nascimento. Uma doença grave, que pode levar à morte ou sequelas graves. Ele precisa de um tratamento especializado. Pela primeira vez, a Natasha ouviu expressões como: olha, essa é a terceira principal causa de morte em bebês. Mesmo que o Bento sobreviva, ele ainda vai ter alto risco de paralisia cerebral, deficiência cognitiva, cegueira ou surdez. De novo, ele precisa de um tratamento especializado. Bom, a gente vai retomar essa história no final dessa apresentação. Vamos falar de asfixia perinatal. O que é asfixia? É um evento hipóxico-isquêmico que ocorre imediatamente antes, durante ou após o parto, após o nascimento. A asfixia perinatal. Pois bem, ela é a terceira principal causa de morte em bebês, 23% de todos os óbitos neonatais, uma das principais causas de sequela neurológica, se não a principal, em bebês a termo. E a incidência a gente tem que entender que varia muito. Países desenvolvidos, 1 a 6 tende a ser 1 a 2 a cada 1000 nascidos vivos. Países em desenvolvimento, de 5 a 10, 5 até 26, na verdade, tem relatos, né, em países em desenvolvimento. Né? O Brasil é um país em desenvolvimento. Quando a gente olha aqui as causas de mortalidade, asfixia é a terceira, mas perceba, né? Está muito perto do parto prematuro com 27% ou de infecções com 26%. Então são as três grandes causas de mortalidade neonatal. Vamos falar de Brasil. O Brasil tem aproximadamente 3 milhões de nascidos vivos ao ano. Se a gente estimar de 5 a 10 a cada 1000 nascidos vivos com encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é a manifestação neurológica da asfixia, a gente vai ter 15 a 30 mil bebês com encefalopatia hipóxico-isquêmica por ano, faltou 1000 ali, né? Isso dá mais ou menos 2 a 3 por hora. Ou seja, ao final de toda a nossa fala aqui, 2 ou 3 bebês com asfixia perinatal nasceram no país. E quando a gente fala de asfixia, como eu falei, é muito importante entender fisiologia. Quando que acontece esse insulto? Onde que a gente pode atuar? E lembre, a asfixia perinatal. Então ela pode acontecer antes do nascimento, uma hemorragia placentária, uma hipotensão materna. A maioria das vezes vai acontecer ali dentro do período do parto e pode acontecer ruptura uterina, tocotraumatismo, descolamento prematuro, dificuldades de extração e pode acontecer até mesmo 10% das vezes após o nascimento, com complicações hemodinâmicas imediatas, persistência da circulação fetal, apneia sequente, bebê que não consegue ventilar, enfim. A asfixia perinatal pode acontecer um pouco antes, durante ou imediatamente após o nascimento. Essa é a definição da doença. Quando a gente tem asfixia, vai faltar fluxo, vai faltar oxigênio. E todos os nossos órgãos precisam de fluxo e oxigênio. Portanto, a asfixia vai acometer todos os nossos órgãos. Mas a verdade é que numa incidência diferente.
E como a gente sabe muito bem, o órgão mais comumente acometido e o que tem mais dificuldade de se recuperar é o sistema nervoso central. O segundo, né, mais acometido é a parte renal, né? Então, muito frequentemente, bebê com asfixia perinatal faz anúrias, muitas vezes tem que ir para diálise, né? Muito comumente afeta o rim também. Mas aí, obviamente, a gente fica muito preocupado com a parte neurológica. E qual que é a evolução natural da doença? O que muitas vezes a gente gostaria de evitar. Esse daqui é um bebezinho com asfixia nos primeiros dias de vida. Se a gente for ver, ele está em ventilação, está com a sondinha. E aqui é o exame de imagem mostrando um edema. Tem um edema cerebral bem importante. A evolução natural dessa doença, né? A gente não vê a lesão só nos primeiros dias de vida. A gente vê a lesão de forma evolutiva. E se essa criança aqui com 3 meses de vida, perceba que ela ainda, né, ela não está mais ventilada, mas ela ainda está em uso de sonda, ou seja, fatalmente ela não tem dificuldades de sucção, deglutição, a gente já consegue ver nitidamente, né, uma diminuição do perímetro cefálico, e aqui a gente vê áreas de malácia totalmente difusas, né? Então essa é a evolução da doença, e a gente precisa adotar estratégias para diminuir as chances de que a gente tenha esse tipo de evolução. E para justamente fazer isso, todas as terapias que foram estudadas, elas foram estudadas pensando na fisiopatologia e qual que é o mecanismo de morte de célula neuronal. Então imagina o seguinte, está tudo bem com a criança dentro da barriga. Em algum momento tem um insulto, não importa exatamente por quê. No momento que eu tenho um insulto hipóxico-isquêmico, meu cérebro precisa de oxigênio. Se falta, eu tenho o que eu chamo de falha energética primária. Né? Falha energética primária desencadeia uma série, né, de mecanismos, né, como aumento de aminoácidos estatórios, aumento do cálcio intracelular, radicais livres, enfim. Né? E o que é o mais importante nesse momento? Que todo mundo tem que ser treinado. Né? É fazer logo que eu tenho falha energética primária, está faltando oxigênio de forma aguda, o bebê nasce, eu preciso reanimar. Preciso fazer reanimação neonatal muito bem feita, né? Preconizada aí nos moldes do programa de reanimação neonatal, e estabilizo essa criança. Estabilizo a criança, é o vento. Estabilizou a criança, foi para a UTI. Quando ele chega na UTI, se eu estabilizei a oxigenação e perfusão, não está mais faltando para o cérebro. Então acabou, falha energética primária ficou para trás, e por vezes é muito rápido. E eu vou entrar numa fase latente, que ela vai demorar, ou seja, eu recuperei, mas eu fui atingido. Isso daqui é como se fosse um insulto. Quando eu explico para os pais, eu falo como se fosse uma pancada em cima do cérebro. E aproximadamente 6 a 15 horas depois do insulto primário, né, toda uma cascata inflamatória por causa do insulto primário vai atingir um ápice e vai desencadear o que a gente chama de falha energética secundária, que é onde acontece morte neuronal em massa. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, é muito mais relevante em quesito de morte neuronal do que a primeira. E quando eu somo falha energética primária, secundária, eu levo lesão neurológica, apoptose, necrose celular, por vezes, ou muitas vezes permanente. Quando a gente enxerga essa fase latente, aqui é a reanimação, ponto. Ninguém duvida da importância disso. Mas quando eu chego na UTI, e essa janela de 6 a 15 horas, aqui é um momento passível de intervenções neuroprotetoras. Se eu conseguir diminuir, se eu conseguir atenuar a falha energética secundária, eu devo estar protegendo esse bebê. Esse é o grande racional. Aqui é a mesma coisa, a mesma discriminação, então está tudo bem com o bebê. Insulto, falha energética primária, recupero, 6 a 15 horas, fase latente. Falha energética secundária, perceba que nessa manifestação é muito mais importante e robusta a falha energética secundária. De novo, onde que vai entrar a hipotermia terapêutica aqui? Em qual fase? Isso daqui é pergunta de TEM, de TEP, de provas de residência. Isso daqui cai em todo quanto é lugar. Lembra que caiu no meu TEM, eu fiquei feliz da vida. Onde a hipotermia terapêutica vai atuar em qual fase do insulto hipóxico-isquêmico? Na fase latente. Fase latente é onde precisa iniciar a hipotermia terapêutica, porque aqui já foi. Então, nossa oportunidade. Então aqui, perceba, meta-análise de 2012, né? Completamos 10 anos da meta-análise, que combinou 6 grandes estudos, 1.200 bebês, metade para cada braço. E ele viu que fazer hipotermia terapêutica reduz o risco combinado de morte ou sequelas neurológicas de forma bastante significativa. Quando a gente pega em risco relativo, eu acho super interessante ver risco relativo, né? O grupo que fez hipotermia teve 65% mais bebês com sobrevida rigorosamente normal, né? Sem nenhuma alteração,
teve 32% menos bebês com dano neurológico grave e 38% menos bebês com paralisia cerebral, daquela que é uma das principais causas de paralisia cerebral em seres humanos. Pequeno parênteses, a gente tem uma parceria grande com a ACD, lá em São Paulo. Em 2020, eles fizeram... A ACD é uma grande instituição que lida com crianças, né, com deficiência em São Paulo. Em 2020, eles levantaram que 37% das crianças atendidas na instituição naquele ano tinham história de asfixia. É muito mais comum do que a gente imagina. Outro parênteses, tem uma reportagem do Brasil Paralímpico de 2016. 25% dos atletas paralímpicos de 2016 tinham história de asfixia perinatal. É muito mais comum do que a gente imagina. Bom, dito isso, por que hipotermia funciona? A gente vai explicar exatamente o que é hipotermia, mas por que resfriar crianças, né? Ali, se a gente iniciar entre as 6 primeiras horas de vida, a gente vai falar que é o resfriamento até 33 graus e meio, mantido por 72 horas seguidas, seguido de um aquecimento lento e gradual. Por que resfriar crianças protege o cérebro? Essa é a pergunta que a mãe faz pra gente. Por que meu filho passar frio está ajudando ele? E o grande X, né, a resposta com maior acurácia, é que a hipotermia iniciada durante a fase latente do insulto hipoxisquêmico, por isso que tem que começar até 6 horas de vida, ela vai atuar na atenuação da falha energética secundária, através de todos os mecanismos, né, da cascata inflamatória, mas um dos mais importantes é esse daqui, que é a redução do influxo intracelular de cálcio. O que acontece? A hipotermia, ela estabiliza, tá faltando a palavra. A hipotermia, ela estabiliza a membrana neuronal quanto à penetração de cálcio. O que acontece? Eu tenho asfixia, né? Acontece um influxo muito grande de cálcio para dentro do neurônio e isso estimula a apoptose. A hipotermia, um dos mecanismos dela, ela estabiliza a permeabilidade da membrana neuronal e entra muito menos cálcio para dentro da célula, protege o neurônio, protege o cérebro. Por isso que não é para sair dando cálcio, né, à torta e à direita para os bebês com asfixia perinatal. Então, aqui eu tenho essa oportunidade, né? E já que eu tenho um tratamento, meta-análise, nível máximo de evidência que funciona de forma significativa, a pergunta é como? Como é que eu posso iniciar esse tratamento na minha unidade? E quando eles estudaram hipotermia, eles estudaram duas formas. Ou eles resfriavam só a cabeça a 33 graus e meio, o resto do corpo a 35 graus, o resto do corpo também é resfriado, mas para 35, ou eles resfriam o corpo inteiro para 33 graus e meio, o que hoje em dia 99% dos centros que resfriam as crianças fazem corpórea total, é muito mais fácil e deixa a cabeça livre para fazer monitoramento, mas com certeza a grande maioria dos centros hoje faz corpórea total. Critérios de inclusão. A gente vai passar o protocolo de detalhes, mas o que a gente precisa ter, o conceito. Coisa mais importante que a gente tem que fazer quando a gente está triando um bebê para asfixia, eu preciso coletar a gasometria na primeira hora, ou de cordão, ou do bebê na UTI mesmo, pode ser arterial, mas dentro da primeira hora. Por quê, Gabriel? Porque insulto agudo, insulto hipoxisquêmico agudo leva a acidose lática. E eu consigo medir isso muito facilmente com uma gasometria arterial. É muito difícil que o bebê tenha asfixia perinatal e não tenha acidose. Então, qualquer protocolo que você for utilizar, você precisa ter uma gaso de primeira hora com acidose. Depois você pode ter outros critérios adicionais, desde um Apgar baixo com 10 minutos, necessidade de ventilação por mais que 10 minutos, evento perinatal agudo, né, algo que justifique a asfixia. E no fim, você vai ter um critério obrigatório, que também é obrigatório em encefalopatia clínica, que é o tal do exame de Sarnap. Né? Se for leve, não entra para hipotermia, moderado ou grave, entra para hipotermia terapêutica. Então, vamos percorrer o protocolo do NICFD, é um protocolo lá da rede americana que a gente adotou aqui para os nossos centros onde a gente trabalha aqui no Brasil. Primeira coisa, suspeito, o bebê não nasceu bem, igual a gasometria de cordão ou do bebê na primeira hora de vida. Se essa criança tem uma acidose importante, pegar menor de 7, menor ou igual a menos de 16, um ou outro, eu não preciso de nenhum daqueles critérios adicionais, eu só preciso do Sarnap. Se o Sarnap tem 3 critérios, a gente vai ver, são 6 critérios que a gente avalia, se metade deles for moderado, entre moderado e grave, igual a hipotermia terapêutica. Quando o bebê é muito vamos aqui para o outro lado da gaso. Então eu tenho uma acidose, mas não é uma acidose tão importante, uma acidose moderada, um pH de 7 a 7,15, pH de menos 10 a menos 16. Agora eu preciso de critérios adicionais.
que são um evento perinatal agudo, então eu preciso de alguma coisa. Um mecônio, foi um parto difícil, foi um sangramento, um cordão, enfim, alguma coisa que justifique. Mas um dos dois, e não são os dois, é um dos dois. Ou um Apgar baixo, menor ou igual a 5 no 10º minuto, que isoladamente o Apgar é uma porcaria para predizer insulto hipóxico isquêmico, ou suporte ventilatório. Então eu posso ter um bebê com Apgar do 10º minuto de 8 e qualificar para hipotermia, por exemplo, se ele estiver ventilado, se ele estiver entubado, ainda que ele não tenha uma acidose tão importante, porque no final do dia, o que eu preciso fazer? Eu preciso avaliar os critérios de encefalopatia hipóxico isquêmica. Bom, e aí se eu tiver então isso, né, algum desses dois caminhos aqui, eu vou iniciar a hipotermia dentro das 6 primeiras horas de vida. Aqui é o Sarnar, então, a gente vai ver os 6 parâmetros, que são nível de consciência, atividade espontânea, postura, tônus, reflexos primitivos e sistema autonômico. A gente tem um curso, chama curso de capacitação em Sarnar, que é só para identificar todas as peculiaridades de como fazer o exame. Mas, de novo, normal ou leve, não hipotermia, moderado ou grave, igual a hipotermia. O problema é que nem sempre é tão fácil, né? Às vezes o bebê fica meio que num limbo, né? O pessoal dos Estados Unidos chama de maybe baby, né? Entra ou não entra, é o borderline. E nesse caso é muito legal, né? O eletro ele passa a ser bastante interessante como, de novo, uma peça a mais no meu quebra-cabeça. Porque se esse bebê borderline está tendo um certo conflito, se ele deve ou não deve entrar por causa da encefalopatia, faz o eletro. Se o eletro tiver alteração na função cerebral ou se tiver crises convulsivas, esse bebê vai para a hipotermia terapêutica. Se o eletro for rigorosamente normal, ele não vai. Exemplo, né? Acho que aquele exemplo que a gente mostrou é um bebezinho, Apgar 2, 5 e 7, pH entre 7 e 0,1, BE de menos 15, então ele não tinha uma acidose tão importante, mas ele ficou entubado por mais que 10 minutos. E vamos dizer que ele, né, era um DPP, ele tinha um evento perinatal agudo, ele vai depender do Sarnar se entra ou não. Plantonista 1, né, ligou pra gente e falou: Gabriel, encefalopatia leve, não entra. Plantonista 2, vendo ao mesmo tempo, falou: não, encefalopatia moderada, eu acho que tem que entrar. Entra ou não entra, faz o eletro. Quando fez o eletro, na verdade, iniciou essa criança no minuto 0, enquanto eles estavam discutindo se entrava ou não entrava, no minuto 0 da eletroencefalografia, a criança estava convulsionando. Ficou fácil agora, essa criança vai receber fenobarbital e vai para a hipotermia terapêutica. Então, ele me ajuda. Visão geral. Identifiquei que meu bebê vai ser resfriado. Ele preencheu os critérios: acidose, encefalopatia ou eletroalterado. Como é que eu vou fazer? Então lembra, precisa iniciar até 6 horas de vida. Ah, posso fazer com 7, 8? É o conceito de time is brain. Tempo é cérebro. Quanto mais tempo você esperar, menos eficaz vai ser sua hipotermia. E assim, né, existe muito pouca evidência da eficácia dela após 6 horas de vida. Duração a gente vai manter por 3 dias. Ah, Gabriel, o bebê está muito bem, vou só resfriar por 24. Você só deixou ele gelado porque não funciona nada. Tem que manter por 72 horas. Resfriamento corpóreo total seletivo, de novo, 99% dos centros fazem resfriamento corpóreo total, muito mais fácil. Dispositivo de resfriamento, idealmente, um sistema de controle de temperatura servo-controlado, né, um colchão térmico, idealmente. Né, controle da temperatura, isso é muito importante, mesmo que alguém opte por fazer passivo. Na Santa Casa, quando a gente começou, por bons anos a gente fez passivo, sem isso daqui é impossível. Né? Eu preciso monitorizar continuamente a temperatura central, seja retal ou esofagiana, continuamente. Né? E treinar muito bem. Se eu não tiver com o sistema de controle, eu tenho que treinar muito bem a minha equipe de enfermagem para estar olhando para isso. Temperatura alvo, 33 a 34, e aquecimento muito devagar. 0,2 a 0,5 graus por hora. Eu gosto mais de 0,2, né? Porque na verdade a gente não consegue manter um negócio fixo, ele vai flutuando. Se você vai no 0,5, a hora passa de 0,5 e aí é ruim. Monitoramento, né, rigoroso até 24 horas após o reaquecimento, que é outro momento crítico. Dispositivo de monitoramento ideal, eletroencefalografia com isso. Controle de temperatura, de novo, quando resfriar. Esse daqui é uma disponibilização sistemática de como a gente deve fazer. Qual que é a regrinha? Identifiquei, esse bebê qualificou para hipotermia, ele tem que resfriar rápido. Idealmente em até 30 minutos. Depois, ele vai manter esse resfriamento por 72 horas e reaquecer de forma lenta e gradual na velocidade máxima de meio grau por hora. Gabriel, tá bom, eu tenho que resfriar até 6 horas.
Se eu resfriar antes é melhor? Time Spring. Né? O que tem de evidência científica? E a gente tem um tanto quanto evidência científica que mostra sim, que se eu conseguir resfriar o bebê antes de 3 horas, é melhor do que resfriar entre 3 e 6 nesse estudo. Ele via que os bebês, né, que começavam a resfriar entre 3 e 6, comparado aos bebês que resfriavam antes de 3 horas, tinha uma menor preservação de oligodendrócitos. Por exemplo, existe um racional muito grande que, uma vez indicada a hipotermia, ela tem que iniciar o mais rápido possível. Ah, Gabriel, vou desligar o berço e já vou levar a criança hipotérmica para a UTI. Não, não é isso. Não deve ser feito isso. Ali na sala de parto é normotermia, evitem a hipertermia, normotermia. Faça avaliação com o bebê estável à UTI. Como realizar hipotermia sistêmica moderada? Então, de novo, batendo na tecla. Como se antes das 6 primeiras horas de vida. Indicado o protocolo de hipotermia, informar aos pais sobre o protocolo. Gabriel, preciso pedir termo de consentimento? Não, não é mais pesquisa. Você precisa de um termo de consentimento para colocar um antibiótico ou para entubar o bebê quando indicado? Não. Na verdade, isso daqui é informar e explicar detalhadamente. A gente vai ter um slide sobre isso. Aí sim, né, a gente precisa de um acesso seguro, realizar o cateterismo vesical. Nossa unidade a gente faz permanecer até o reaquecimento. Jejum e sonda orogástrica aberta. Coloquei uma interrogação porque isso está mudando. Né? Por todos os clinical trials iniciais, todo mundo deixava as crianças em jejum. Hoje em dia tem cada vez mais evidência científica de que quando o bebê está estável, e boa parte dos bebês em hipotermia são bem estáveis, a gente pode fazer colostroterapia, certamente, e cada vez mais centros, inclusive na Santa Casa, desde a semana passada, a gente está iniciando uma trófica no 2º dia de vida. Isso diminui, né, o tempo que a gente precisa para alimentar essa criança, tem alta mais precoce, além de todos os outros ganhos que a gente conhece bem. De iniciar leite materno, né? A gente não dá fórmula nesse momento. Esses bebês precisam ficar restritos inicialmente, então a oferta hídrica inicial deles é de 60 ml, VIG de 4 e vai acompanhando conforme o balanço hídrico e o sódio sérico. A gente mantém sedação com fentanil ou morfina, né, se necessário, a grande maioria, né, perceba, você resfriar um ser humano a 33 graus e meio, né, tende a ser bastante desconfortável, então a gente faz sedação não, né? Analgesia contínua, mas a gente vai sempre tateando e até reduzindo ao longo do período. O reaquecimento suspende, certamente. Tratar um bebê com asfixia é muito mais do que controle da temperatura, sim ou não, né? Tem todo o conjunto, então é manejo hidroeletrolítico, é o manejo ventilatório, é o manejo hemodinâmico, algumas coisas são muito importantes. Hipóxia e hiperóxia obviamente, para qualquer fase da nossa vida, hiperóxia é muito ruim, tem que tomar cuidado. Hipercapnia, mesma coisa. Se hipotermia protege, hipertermia destrói. Tomar cuidado com excesso de volume, né? Se o bebê está mais hipotenso, idealmente a gente faz o eco ali para a gente ter mais parâmetro, mais cuidado. Quando dá muito volume para essa criança, você faz edema cerebral. Evita ao máximo reposição com bicarbonato de sódio e cálcio. Ah, Gabriel, mas esses ficam acidóticos? Sim, por causa do evento perinatal agudo. Se você estabiliza, ele recupera aquela gás horrível sozinho. E o cálcio, a gente já falou que é um dos mecanismos de lesão ali na falha energética secundária. Tem que tomar cuidado para dar cálcio demais. Ah, Gabriel, está muito hipoxêmico, posso colocar? Posso, mas não vou fazer reposição rápida. E, obviamente, hiperglicemia, tem que tomar cuidado. Avaliação neurológica. Avaliação clínica com o Sarnat, diariamente, ele tem bom valor prognóstico. Monitoramento pela eletroencefalografia, a gente gosta de fazer ultrassom no primeiro dia de vida para ver se não tem nada diferente. Uma malformação grave, um sangramento mais importante. Idealmente, fazer ressonância tem muito valor prognóstico entre o 5º e o 11º dia. E o monitoramento NIRS também traz bastante informação. Aqui é uma fotinho do nosso sistema lá na Santa Casa. Esse daqui é um sistema de controle de temperatura, o bebê está a 33 graus e meio. Sai um sistema, né, um colchão de água aqui que vai ficar ali em volta do bebê. O sistema de monitoramento cerebral com eletroencefalo e aqui embaixo estão livres. Ajuda bastante. Reaquecimento. Início após 72. Então, resfriei o bebê por 72 horas com o reaquecimento 0,2-0,5 graus por hora. Toma cuidado, reaquecimento é outro período crítico, né, especialmente se a gente for rápido demais. Né, a gente aumenta, existe uma incidência aumentada de crises convulsivas. No momento de maior risco, é o primeiro dia.
o risco cai no segundo, cai mais no terceiro e volta a subir no quarto porque é o dia do reaquecimento. Então eu tenho que tomar cuidado, né? Nesse período eu preciso estar monitorizando de perto. Tem que tomar cuidado, o bebê, se ele está com temperatura baixa, ele está vasoconstrito. Se eu reaqueço rápido demais, eu faço hipovolemia relativa, ele vasodilata rápido demais, ele choca, ele faz hipotensão. Né? E tem toda uma questão importante aí do metabolismo das drogas durante o reaquecimento. E lembra, aquecimento inadequado igual a apoptose cortical. Ou seja, a gente fala, parabéns, você resfriou a criança adequadamente e você estragou seu trabalho durante o reaquecimento. Né? Então, realmente, tem que tomar até o final para ter o resultado positivo da hipotermia. E por fim, antes de falar da nossa experiência, suporte da família. Lembra o seguinte, né? A historinha que a gente contou do bem. Asfixia é consequência de insulto agudo e, portanto, completamente inesperado dos pais e demais familiares. Eu preciso de uma atenção especial, explicação da gravidade da doença, os tratamentos específicos, prognósticos são essenciais. Explicar para a família por que eu estou resfriando o seu bebê, porque a pergunta é, meu Deus, mas ele está passando frio, por que isso é importante? Tem que explicar. Né? Explicar que o bebê não vai, na verdade, não vai sentir frio, a duração do tratamento, tranquilizar que ele está sendo analgesiado, ele não está sentindo frio. Né? Estimular o contato e o vínculo precoce, isso não vale ouro, isso vale diamante. Né? E hoje em dia a gente tem uma tendência a colocar os bebês no colo durante a hipotermia terapêutica. Esse aqui a gente só... E tem uma coisa, a gente estava até falando com um professor de Calgary, né, que veio no evento da Santa, uma coisa real, ele fala, toda vez, cara, isso acontece toda vez, quando o bebê está em hipotermia, tudo acontece, tem que estar estável hemodinamicamente, mas a primeira vez que os pais pegam no colo, né, que está aqui com o colchão, eles choram, né, é muito, muito natural, é algo muito, muito esperado para essa família que teve, né, uma notícia, meu bebê vai nascer super bem para de repente ele tem risco de morte, sobreviver a sequelas neurológicas. Esse vínculo é fundamental para a mãe e para a criança o mais precocemente possível. Bom, para finalizar alguns slides, eu queria compartilhar com vocês a nossa experiência. E a nossa experiência é justamente com esse programa que se chama Protegendo o Cérebro, Salvando Futuros, que a gente vai usar tecnologia e inteligência para a prevenção de sequelas neurológicas em pacientes de alto risco. É um programa que nasceu em 2015 para 2016, que a gente formou uma organização. A gente formou uma organização com um grupo de especialistas que querem difundir, facilitar e aplicar metodologias capazes de prover diagnóstico precoce e neuroproteção em pacientes de alto risco. A gente tem uma missão extremamente ambiciosa, posso dizer, mas que é reduzir a zero o número de crianças com deficiências capacitantes preveníveis no mundo inteiro. Extremamente ambiciosa. E não pode ser diferente disso. E como é que a gente trabalhou, né? Desde 2015, 2016, hoje muito mais em pauta, na época a gente era chamado de maluco, mas a gente sempre acreditou que usar a tecnologia da informação e criar esse sistema que a gente chama de UTI neurológica digital, essa é a diferença, e centrais de monitoramento, eu posso me conectar a qualquer centro do Brasil e hoje, fora dele, levando assistência especializada, muito treinamento e muita educação. E nesse cenário que a gente criou esse conceito de novo, de UTI, neonatal neurológica digital, que a gente apelidou, 100% nosso, de UTI Neon. Né? Então, o que hoje a gente implementou lá na Santa Casa, por exemplo? UTI Neon. O que é a UTI Neon? A UTI Neon, na verdade, é uma combinação, é uma estratégia de telesaúde, é uma estratégia de saúde digital, onde a gente vai fazer toda uma questão de educação longitudinal, homogeneizando todos os protocolos, né, relacionados a essas crianças de risco dentro da UTI. A gente faz monitoramento dessas crianças 24 horas por dia, então o eletro, o NIRS, os próprios sinais vitais, a gente tem uma central de monitoramento olhando para tudo isso. A qualquer momento do dia ou da noite, a gente pode falar, essa criança tem crise, ou o NIRS alterou, a gente discute o caso clínico, alguma coisa precisa fazer em relação a esse bebê. E a gente ainda tem um pouquinho, eu vou mostrar um exemplo muito legal, mas de uso de inteligência artificial para fazer diagnóstico mais precoce, para que não seja alguém que esteja olhando ali 100% do tempo para fazer isso. Tudo isso com assistência 24 horas por dia, onde a UTI Neon se propõe a ser uma solução digital completa para evitar lesões neurológicas em bebês de risco. Nessa experiência, esse daqui é um cenário da UTI neurológica lá na Santa Casa de São Paulo, bebezinho em hipotermia. Hoje a gente tem experiência em exatos 42 hospitais no Brasil e 5 hospitais fora, incluindo na Stanford, nos Estados Unidos, no Colégio Imperial de Londres, na Inglaterra,
em 3 hospitais na Índia, num projeto em conjunto com o Colégio Imperial. Hoje são 8.200, mais de 8.000 crianças monitoradas. De todas as crianças, 21% delas funcionaram, porque a gente monitoriza os bebês de risco, a grande maioria subclínica. Mais de 500 mil de horas de monitoramento, a gente faz muita interação. Esse negócio de ligar para o centro e ficar discutindo, foram mais de 70 mil vezes que a gente já fez isso, né? E tudo isso realmente mostra um pouquinho do que a gente acredita desse projeto de saúde digital. Não é só monitoramento remoto. Mas eu queria mostrar um pouquinho de como usar a tecnologia de ponta pode fazer uma super diferença. E um exemplo onde utilizar a inteligência artificial na UTI talvez tenha literalmente mudado a vida de uma criança e de uma família. Então o que a gente faz? Como a gente tem muito dado, a gente usa a inteligência artificial, né? Machine Learning, Big Data, enfim, eu quero promover diagnóstico precoce mais preciso. Eu crio novos sistemas de alarme. Então a gente vai ver um caso que é melhor que... Opa. Acho que pulou. Mas um caso é um bebezinho que nasceu a termo, um Apgar baixo, foi entubado na sala de parto, tinha encefalopatia moderada, foi para a UTI, hipotermia, 7 horas de vida, convulsionou. Convulsionou com 7 horas de vida, tratou as crises. O eletro que a gente vai ver dessa criança é com mais ou menos 24 horas de vida. Esse eletro está tendendo à normalidade, eu digo para vocês. Um eletro tendendo à normalidade com 24 horas de vida, por dado de revisão sistemática, daria para esse bebê mais ou menos 96% de chance de não ter uma evolução ruim, de não ter nenhuma lesão importante, que é muito bom para uma criança com asfixia. Quando a gente vê isso, a gente vibra de felicidade. Mas a UTI é um cenário dinâmico. E às 4h52 da manhã, o algoritmo de inteligência artificial identificou um negócio diferente. Automaticamente, ISO de isoelétrico, isso daqui é um e-mail que enviou para a nossa caixa, para o plantonista. Então estava tudo bem com o cérebro da criança, com atividade cerebral, e de repente fica isoelétrico, alguma coisa aguda está acontecendo. Ligo na unidade, acordo o plantonista às 4h52 da manhã, fala para Gabriel, o que aconteceu? Convulsionou de novo? Não, pior. Como pior? Pior, acabou a função cerebral, alguma coisa aguda está acontecendo. Falou, tá bom, deixa eu lá ver. Gabriel, frequência cardíaca normal, PA normal, oximetria normal. E sei lá, ele não está se mexendo, mas sei lá, né, asfixia. Não, é uma coisa muito, muito errada. Continua avaliando que alguma coisa aguda está acontecendo. Avalia, e olha lá o que ele diagnostica. Tamponamento cardíaco, essa criança estava tamponando, a única conduta é punção de Marfan. Isso daqui é um diagnóstico muito difícil de fazer na UTI, geralmente a gente só faz depois de uma parada cardíaca prolongada, ou por muitas vezes somente após o óbito. Mas essa criança nunca parou, ela estava tirando 35 ml de líquido ali do espaço pericárdio. Aqui é o momento que a gente vê a depressão da atividade eletrográfica, um monte de artefato, porque ela foi manipulada, mas a verdade é que em menos de 1 hora a atividade saiu de normal para isoelétrica e voltou para dentro da normalidade. E o desfecho que talvez fosse ser muito ruim desse bebê, ele teve alta com 10 dias quando chegou em casa, com 7 meses, com 1 aninho já andando, inclusive contribuindo para a economia do país. E aqui com 3 aninhos, uma criança rigorosamente sem nenhuma deficiência, né? E de novo, como o algoritmo às 4h52 da manhã talvez tenha feito toda a diferença na vida dessa criança e dessa família. Rigorosamente normal, a gente continua acompanhando, mas até então, rigorosamente normal. E agora só queria compartilhar, agora já fugindo totalmente, né, nem pensando fora da caixa, fugindo totalmente da caixa, queria compartilhar com vocês o projeto mais novo que a gente tem há cerca de 45 dias na Santa Casa. A gente está utilizando uma nova ferramenta bastante tecnológica que a gente chama de Neon Lens, né? Neon Lens porque é da UTI Neon, a lente é da UTI Neon. É um sistema, né? É um sistema de... chama realidade mista, mas é um óculos que eu consigo, através dessa câmera, conectar o médico da central de monitoramento em primeira pessoa vendo o bebê. Mas, além disso, todo mundo já viu os Vingadores, né? O Homem de Ferro. Eu consigo projetar hologramas dentro da UTI. Eu consigo projetar o protocolo de hipotermia inteiro na UTI, totalmente assessorado por uma pessoa super especializada na central, né, para acompanhar. Então eu consigo fazer, por exemplo, eu preciso ver o nível de consciência, eu preciso ver cada um desses parâmetros, como todo o protocolo através de holografia, suportado por uma pessoa muito especializada naquilo. Que está na central, a gente vai ver um videozinho. Mas o racional foi diminuir a distância. Eu empodero
né, o profissional que está aqui é beira-leito e conecto com o médico que está aqui na central de monitoramento. A gente vai ver um videozinho de 1 minutinho. Isso, como eu falei, é super, super novo. Da nossa Hogwarts brasileira, convido todo mundo a conhecer. Então, o bebezinho, ele ia fazer o exame neurológico. Eu coloco o óculos, a gente se conecta no sistema, ela está vendo através da central de monitoramento, e aqui é a holografia já. Isso daqui é um holograma, viadinhos, eu estou conectado. Todo o protocolo de hipotermia, como holografia. Estou vendo a pupila, vou ver a pupila, vou lá na tabelinha do Sarnat e vou falar, ó, esse bebê está com pupilas midiáticas. Isso é holografia pura, quem está de longe parece que é maluco, né? E aí eu consigo guiar de forma a aumentar muito a precisão da avaliação dessa criança, esse é o grande intuito. E aí eu consigo conectar com todo o sistema de monitoramento cerebral e adicionar tecnologias. Eu posso colocar inteligência artificial e misturar com holografia. Então eu começo a ver automaticamente o padrão de movimentação dessa criança. Ou eu conecto no sistema de imagem